viver mais. O ambiente, a gente fala muito sobre a diferença entre ambiente e né, nature or Nurture. Isso, nurture. Mas o ambiente ele também não é formado por genéticas individuais que criam aquele ambiente. No fim, não é tudo genética. Até o ambiente. Não, porque tem, acho que, muito componente, de certa maneira, aleatório que foi se desenvolvendo. Muito componente até... muito resultado de contexto histórico também, né? E eu acho que um ótimo exemplo disso é a Coreia do Norte e do Sul. A Coreia do Norte e do Sul, geneticamente, os coreanos são idênticos. Eles falavam a mesma língua, tinham as mesmas culturas. A diferença é que ali na Guerra Fria, um seguiu uma tendência política, a outra seguiu outra tendência, foram governados por pessoas diferentes, com objetivos diferentes. E você vai na Coreia, parece realidades paralelas. Eu fui para a Coreia do Sul e eu estava conversando com uma menina, trabalhava no Google e era coreana. E ela viveu um pouco, né, pelo menos esse processo. E ela falou que na época da escola eles faziam excursão da Coreia do Sul, eles iam para a Coreia do Norte como excursão. E ela falou que realmente era uma realidade paralela, porque eles... eram iguais a eles, falavam a mesma língua, tinham o mesmo costume, mas era uma outra realidade, totalmente diferente. Aí a genética não está explicando, né? É um contexto histórico que acabou explicando. E o ambiente, ele altera a genética? Sim, também. Ele vai mudando. Por isso que a coisa é complexa, né? Sim. Mais recentemente, começaram alguns estudos na área da epigenética. O que é a epigenética? São alterações no DNA que não são propriamente as alterações da sequência do DNA, das letrinhas que eu falei, A, T, C, G, né, que são as letrinhas, ali os 3 bilhões de pares de letrinhas que formam o DNA humano. Mas sim, são alterações químicas que fazem, por exemplo, grudar um metil, um componente químico no DNA, ou em proteínas que estão aqui enrolando o DNA. Então, o DNA ele não fica ali livre, né? Ele fica enroladinho. E você pode fazer uma alteração nessa proteína, que chama histona, que o DNA está enrolando para o DNA ficar mais condensado ou mais aberto. Isso tudo influencia, isso é influenciado em geral pelo ambiente, né? Ou por diferentes condições. E isso também influencia, de certa maneira, a genética, né? E tem alguns estudos bem interessantes mostrando, por exemplo, pele de alguns animais mudando de cor ao longo de gerações por causa da parte epigenética. Né? Então, isso até sendo transmitido. Então não tem como saber nada. O que é o que? O que decide? Se o ambiente criou a genética, se a genética criou o ambiente... Eu acho que, na verdade, a gente... Não é nem que não sabemos nada. A gente sabe que realmente um interfere no outro. Os dois têm a sua importância. E dá para se ter uma ideia da importância de cada um. Né? Mas é claro, a gente medir o peso da genética, por exemplo. Vou dar um exemplo. A genética nos anos de estudo. É uma coisa que é estudado. Quantos anos de estudo uma pessoa tem em função de marcadores genéticos, e tem marcadores genéticos que estão mais associados a pessoas que ficam mais tempo estudando. Né? Mas você olhar esses marcadores genéticos, por exemplo, na Holanda, que é um lugar que tem condição de vida, quem quer estudar, vai estudar, né? E não necessariamente as pessoas vão precisar ficar trabalhando e tal, do que você olhar esses mesmos componentes genéticos num lugar que não tem estrutura para a pessoa estudar, né? Que às vezes tem que sair sair da escola para ajudar a família e tal. Então, não que a coisa não saiba nada, você sabe, mas ela tem que ser pensada e olhada com cuidado em cada condição.